Boa tarde a todos, aqui é o professor Silas, dando continuidade ao nosso curso de História. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre fontes históricas, né? O que é uma fonte histórica, né? Uma fonte histórica é todo e qualquer objeto que conte uma história do passado, que nos ajude a entender o passado, né? Então, se você está diante de um objeto, seja ele qual for, e você, ao olhar para aquele objeto, vocês lembram de alguma coisa do passado, identificam alguma coisa do passado, é uma fonte histórica. Vamos ao conceito. Fonte histórica é tudo aquilo que traz informações sobre o passado, o que serve para a construção do conhecimento histórico. Não é isso? Se esse objeto que está na minha frente, ele me ajuda a compreender o passado, a entender ou simplesmente conhecer o passado, é uma fonte histórica. E quais são os tipos de fonte histórica que existem? Existem vários tipos de fonte histórica. Selecionei algumas aqui para a gente entender. Existem os relatos orais, os documentos escritos, fontes materiais, fontes visuais e fontes audiovisuais e sonora. O que seria um relato oral? Uma entrevista, uma lenda, é isso? O que seria um documento escrito? Certidões, carta, testamento, livros, jornais, entre outros. Por exemplo, um diário. Um diário é uma fonte histórica? Sim, é uma fonte histórica, porque lá a pessoa relata o seu cotidiano. Ele diz como é a sua vida, os seus medos, suas alegrias. E aí no futuro, se você tiver interesse de conhecer quem foi fulano de tal, uma ótima ferramenta é se você tiver acesso a esse diário, porque aí você vai saber quem era essa pessoa, certo? Fontes materiais, é uma pedra, cerâmica, objeto, entre outros. Fontes visuais, imagens, pinturas, fotografias, anúncios de publicidade, entre outros. E as fontes audiovisuais ou sonora, que pode ser o cinema, a televisão, os DVDs, CDs, dentre outros, né? Vamos começar falando sobre fonte oral. O que é uma fonte oral? Fonte oral são aquelas informações históricas que são passadas oralmente, de pai para filho. Hoje em dia isso não é muito comum, mas no passado, era antes da televisão, antes da internet, né? Como era o passatempo das pessoas, né? Das famílias? Sentavam-se, às vezes dentro de casa ou na porta de casa, e ali ficava aquele pai ou um avô contando histórias. E ali aquele avô contava aquelas histórias, né? E aquelas crianças, os mais jovens, atentos àquelas histórias que eram passadas de geração para geração. Aquele avô, ele já ouviu aquela história, provavelmente do pai ou do avô dele. E agora ele estava passando aquela história para os seus filhos. É assim que as fontes orais trabalham. Você pode ver bem que na primeira imagem é uma imagem de um filme famoso, que é o filme Troia. Conta a história da batalha de Troia entre os gregos e os troianos, né? E não havia ninguém, né, nessa época que fazia história. Não havia ninguém escrevendo essa história. Como essa história chegou até nós? Foi passando de geração para geração, de pai para filho. Esses filhos posteriormente contavam a seus filhos sobre essa história, até que um dia essa história chegou nos ouvidos do grande historiador Heródoto, que era um grego, né? E ele ouviu essa história e anotou essa história em um livro, que o livro se intitula Ilíada, né? Esse livro chegou até nós e assim nós conhecemos a história de Troia, certo? Mas tudo começa com uma fonte oral, que é os pais passando essas informações para seus filhos. Na sequência, nós temos um outro tipo de fonte histórica. Essa aqui, gente, é a fonte histórica preferida dos historiadores. Por quê? Porque ela é mais precisa. Uma história contada de boca em boca, pode ser que essa história sofra alterações. É comum da gente ouvir uma história e quando a gente vai contar, a gente omitir ou aumentar de propósito ou sem querer, mas a história nunca sai como ela realmente era. Nós sabemos disso. Já em uma história escrita, a coisa é diferente.
né? Está escrito e vai passando. Pode-se passar 1000 anos, 2000, 10.000 anos, mas aquela história que está escrita, ela será sempre contada da mesma forma. E aqui nós temos exemplos de alguns povos antigos. Como é que nós conhecemos as histórias dos egípcios? Como nós sabemos como eram os egípcios, os mesopotâmicos, suas religiões, suas formas de cultivar a terra? Através de documentos escritos, porque estes povos, diferente dos troianos, eles já possuíam escrita. Aqui você tem, na primeira imagem, né, um exemplo aqui nessa imagem, você tem um exemplo da escrita dos sumérios, um dos povos mesopotâmicos. Do lado aqui você tem a escrita, ela é chamada de escrita cuneiforme, a escrita dos sumérios. Desse outro lado você tem os hieróglifos, né, que são a escrita dos egípcios. Graças a estas fontes escritas é que nós conhecemos as histórias desse povo. Aqui nós temos as nossas fontes históricas modernas, gente. Está aqui, né? Fonte histórica não é só algo do passado, não. O presente também tem suas fontes. Como que as pessoas vão saber daqui a 100 anos, 200 anos, como nós vivíamos hoje? Por exemplo, esse momento nós estamos passando agora de pandemia. Como as pessoas daqui a 200 anos vão saber o que nós passamos, o que nós vivemos nesse momento em 2020? Através dos livros que serão escritos, através das reportagens que ficarão escritas, através dos vídeos, né, que estão sendo feitos. Então, um estudante de história lá daqui a 200 anos, se ele quiser entender sobre a pandemia de coronavírus de 2020, ele terá que recorrer às fontes históricas que hoje nós conhecemos como as fontes históricas modernas, revistas, jornais, biblioteca. Olha aqui, uma outra fonte histórica importantíssima, receita, né? Um livro de receita. Aí você tem uma ideia de como aquela civilização se alimentava quando você analisa o livro de receita. Outro tipo de fonte, as fontes históricas visuais, né? Olha aqui, ó, o retrato. Eu quero chamar a atenção para esta aqui, essa imagem dessa Índia, né, aqui nessa praia, né? Isso aqui é uma fonte histórica visual da época da chegada dos portugueses, né? Eles chegaram nas praias e encontraram os índios. Aqui uma fonte histórica visual. Olha aqui esta igreja, gente, né? Nesta imagem aqui, né, você tem uma igreja, aqui você tem também uma... Mesmo que essa igreja um dia seja destruída, ela deixe de existir, esta foto, esta fonte visual vai continuar contando como ela era. E aqui, por último, as fontes audiovisuais ou sonora. Aqui você tem nessa imagem um gramofone, né? Talvez você nunca tenha visto um desses pessoalmente, porque ele é muito antigo. Nem eu mesmo cheguei a ver este gramofone, né? Mas aqui você já tem coisas mais modernas, né? Aqui você tem aparelhos que tocam músicas, né? Aqui você tem um pendrive, aqui você tem as fitas cassete. Essa é do meu tempo. Não sei se vocês chegaram a ouvir músicas em fitas cassete, mas eu ouvi bastante. Aqui você tem o famoso LP também, que era a forma como os cantores gravavam suas músicas, né? E aqui você tem uma ferramenta mais moderna, que é o DVD, certo? Gente, aqui está, né, a questão do que eu queria falar com vocês hoje sobre fontes históricas. Só recapitulando, vamos voltar lá. Primeira imagem para a gente recapitular. Fonte histórica é tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico. Você está diante de um objeto, ele te traz a memória de algo importante para você no passado, né? É uma fonte histórica. Por exemplo, se você pedir à sua mãe o seu registro de nascimento, aí você vai dar uma olhada nele, ali é uma fonte histórica. É o documento que diz o dia que você nasceu, onde você nasceu, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, certo? Se você for à escola, me dê aí o boletim de notas, né, do aluno fulano de tal. Lá você vai saber se ele era um bom aluno, se tirava boas notas. Então, tudo que me dá uma informação do passado é fonte histórica. E não esqueçam, relatos, os tipos de fonte histórica: relatos orais, documentos escritos, fontes materiais, fontes visuais, fontes audiovisuais e sonoras, ok? Terminando de ver esse vídeo, corra lá na plataforma, que lá tem um exercício sobre fontes históricas, ok? Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje.
Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.